Hoje ele é diretor dos produtos digitais da Band Nilco. Mas ele já trabalhou na Disney, ele já trabalhou na TV Alphaville, na Watch, já trabalhou na TVA. E não para por aí. Antes disso, ele trabalhou com armamentos bélicos, indústria de aviação e até radar de mão. Temos hoje aqui com a gente o ilustríssimo Marcelo Zeni. Boa tarde. Obrigado, prazer estar com vocês. Vejo muitas vezes vocês falando com a turma aqui, é um prazer ser convidado e estar com vocês. Obrigado, gente. Prazer todo nosso, Zeni. O homem é o galã da Abbots. Além de tudo, o Zeni ainda consegue arrumar tempo para ser um dos diretores da Abbots. A gente fica muito feliz com isso. O galã da Abbots, que a gente sempre brinca. Não é nada, quem sempre brinca é só maldade de vocês. Me inclua, como diz o outro, me inclua fora dessa. Né? Não sei do que vocês estão falando e a maldade que vocês estão fazendo. Melhor nem saber, as maldades é melhor nem saber. Zeni, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente sempre quis chamar você sabe disso. E vou começar do começo, né? Já te conheço há bastante tempo, mas eu queria ouvir de você como é que você entrou na carreira do audiovisual. Foi curioso, eu tinha acabado de voltar... Como o Minari acabou de falar, eu trabalhei na Engesa, e da Engesa eu fui para o Pará, trabalhar com transporte aéreo na Bacia Amazônica. E de lá eu resolvi voltar para São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, um colega falou, tem um barato aqui surgindo no mercado, quer vender TV por assinatura. Isso lá em meados de... faz tempo, 90, 92, e eu comecei a trabalhar na TVA, vendendo TV por assinatura, quando a gente nem tinha isso aqui no Brasil, eram custos de $1.000 uma adesão para ter 2 ou 3 canais. Foi no momento que também a MTV chegou no Brasil, uma época interessante do nosso mercado. E na sequência, dentro da TVA, a TVA montou uma unidade programadora, que eles tinha um empacotamento de 15 canais na época, que foi crescendo, né? A gente começou com 2 ou 3, os primeiros canais era Showtime e ESPN, depois veio Turner com CNN, Cartoon e TNT, e isso foi crescendo até um ponto que a TVA Abril fez parceria com uma série de canais e chegou a ter um grupo de 15 canais para distribuir para os pequenos operadores que tinham na época e também negociar com 2 ou 3 players grandes que tinham, muito, muito pequeno mercado. E daí eu comecei a trabalhar com distribuição, mexendo com o mercado. Muita gente hoje que está aí como ISP, o que começou lá atrás, em meados de 94, 93, colocando um pacotinho de programação com 5 a 15 canais. Aí veio a TVA digital, Digisat, né? Que a gente também trabalhou linkado, e foi aí que eu saí para o mundo e fui parar na ESPN em 99, depois Disney, que a ESPN é da Disney. Nossa, você ficou de 99 até, não tem tanto tempo assim. 2019, fiquei 20 anos lá. Foram 20 anos com Disney e ESPN. E mais quase 8 anos com conteúdo dentro da TVA, na unidade programadora da TVA. É que na Disney é muito tempo, né? Como é que você, assim, tipo... É difícil hoje em dia a gente encontrar gente que... Antigamente, eu lembro que quando eu entrei na Globo, todo mundo tinha no mínimo 20 anos de casa. Uhum. Então, naquela época, as pessoas passavam muitos anos na empresa. Hoje em dia, você encontrar uma pessoa que tá há 20 anos na empresa não é uma coisa tão comum assim, pelo menos eu não vejo mais tanto. Como é que você sentiu que você já estava... Você é a prata da casa, você achava que ia se aposentar lá, você curtiu passar esse tempo todo? Eu não achava que ia aposentar lá, porque a gente sempre sabe como é que trabalha para multinacional. Foi interessante porque começou, o que é bacana falar dessa época, que a gente não tinha assinantes, era um mercado pequeno. E aí em 99, quando a TVA vendeu a parte dela, que era a ESPN Brasil na época, para a ESPN se consolidou de ter uma estrutura no Brasil, foi bacana, porque eu não trabalhei como um escritório, nós trabalhamos como se fosse uma startup dentro de um grande grupo. Então a gente teve que transformar aquela empresa, que era um canal, sendo feito com o pessoal de fora e o pessoal do Brasil,
em uma empresa que virou o que virou. Então a gente tinha que cuidar da ponta a ponta da distribuição, desde como a gente entregava o sinal, até aqui que a gente ia produzir, a aquisição, a transação. Então, assim, a experiência que eu tive dentro do grupo foi fantástica, porque eu não fiquei só na unidade de negociar. Eu participei, a gente participava inteira da cadeia, a ponto de trabalhar intensamente para a primeira plataforma de streaming de esporte que nós montamos no Brasil, lá em meados de 2006, 2007. Primeiro canal de esportes em HD 24 horas, foi um projeto que eu liderei. Então tem uma sequência de situações que eram ótimas, porque você conseguia fazer o projeto inteiro, que é um pouco da minha origem também, que me ajudou muito nesse período de Disney, ESPN, foi isso. E o que é bacana, para complementar a sua pergunta, a gente sabe mais ou menos onde os movimentos vão. E o nosso mercado, se olhar, muitos deles, tem pessoas que já estão completando 25 anos. Tem gente lá na ESPN ainda que começou comigo lá atrás, em 94. É o João Battiauri, que seria uma pessoa interessantíssima de vocês conversarem. Ele começou em 94, quando era TVA Esportes. E está lá até hoje. Então você tem bastante gente que conseguiu. Ainda tem muita gente que fica muitos anos na empresa ainda, né? Pessoal antigo, né? Muita gente é muita gente, né? Mas que você tem, são muitas pessoas ou muitos seres humanos, como eu gosto de brincar. Você tem uma particularidade que tem uma transição muito grande nas empresas. Eu acho que tem muito a ver com a sua característica ou o que você pretende, e também com as mudanças de mercado. Nosso mercado ele passou por uma série de aquisições, e isso também diminuiu um pouco o potencial de ter as pessoas ao longo prazo. Mas mesmo na Globo, você tem bastante gente que está lá há um tempão e trabalhou com você e continua lá. Acho que faz parte muito do que você está contido dentro dos investimentos da empresa e da solidificação do que está sendo feito dentro desse projeto. Então, assim como os segmentos também acontece isso. E você que participou do processo todo, né? Uhum. A gente vê o mercado um pouco que voltando, parece que são ciclos, né? Uhum. Então assim, a gente começa com TV aberta, TV por assinatura, aí depois vem o streaming, aí depois começam os grandes a entrarem em Amazon, Netflix, não sei o quê, aí começa de novo essa fragmentação, agora o operador de TV paga começa a concentrar de novo esse pessoal. Uhum. Então você vê, por exemplo, a Claro, que acaba de lançar o produto deles de concentração total com todos os streamings ali. Você vê os canais Fast voltando praticamente pro que era antes, né? Com o canal linear com propaganda, né? Rede aberta. E você vê alguma semelhança do que era você fazer negócio antigamente, lá no começo, pro que tá acontecendo agora, ou mudou tudo? Nossa, a pergunta é difícil. Assim, eu acho que eu não gosto muito de comparar as coisas assim. Quando eu vejo as pessoas falando assim, tal jogador era melhor do que o outro, né? São épocas e são totalmente diferentes. O que é importante quando você fala de ciclo, na minha opinião, é quando você consegue sustentar o ecossistema ou fazer com que as várias empresas que estão dentro desse ecossistema tenham propriedade e tenham sua participação, né? Não ser tão destrutivo. A gente vem passando nessa questão de conteúdo, principalmente, e produção brasileira, por várias fragilidades com esses empacotamentos, ou com essa horizontalização da entrega de esportes. Tudo isso, né, gerou muito desemprego, gerou muita diferença na forma de entregar. Mas quando você vê o que era no passado para hoje, começou com 2 canais e depois e as pessoas não entendiam por que elas tinham que pagar para ver televisão. Hoje olha que curioso, hoje elas entendem que tem que pagar até para ser pirata. Então, você fazer essa linha do tempo é muito doido. Você vê a importância que tem você ter esse entretenimento em casa e o valor que as pessoas dão para aquele entretenimento. Assim, o empacotamento de plataformas é uma coisa que todos nós já sabíamos que uma hora ia chegar esse momento, né? Que é a mesma coisa, que foi a mesma coisa do empacotamento de canais. Mas uma coisa que é complicado de lidar cada vez mais com o cliente é você garantir um conteúdo para ele que ele goste ou que ele não tenha necessidade de ficar trocando de plataforma, ou então não cair de novo naquele momento que era, é tudo junto, não tem flexibilidade para comprar. Esse é um ponto, preço, né? Quando se vendia TV por assinatura que chegou a ter, não sei, 200 canais, não sei quantos canais chegaram a ter num empacotamento total de uma operadora,
não me recordo agora a conta, mas qual que era a reclamação? Era muito caro. Hoje, comprar vários aplicativos também se torna caro. Empacotar, dependendo do modelo, pode se tornar barato. Então, o próprio Mercado Livre também lançou semana passada, 11 dias atrás, 4 canais, 4 plataformas num pacote. Essa é uma tendência que para mim tem a ver com a forma que o cliente vai ver, porque o que eu sempre sinto falta quando a gente fala de conteúdo é como eu facilito a vida do meu cliente para assistir. Isso aí. Eu vi hoje. Você tem buscador, é muito fácil. Site você tem buscador, é muito fácil você encontrar sites, né? Mas um canal, o conteúdo que você quer, ainda tem uma série de dificuldades que eu não vejo, que aí eu acho que é uma oportunidade de se encontrar, né? Como ser um buscador disso. Eu vi hoje no LinkedIn o Pablo Mancuso, que inclusive é da Abots também. Uhum. Se eu não me engano o número, ele disse que nós temos hoje 1.600 plataformas diferentes de streaming. Não sei se é América Latina, eu acho que era América Latina que ele colocou. Acredito. E assim, eu vejo hoje o streaming como se fosse você vai naquele restaurante e ele tem 20 folhas no cardápio, entendeu? Sim. É tanta coisa, pode ser até bom, mas você não consegue escolher. Você fala o que realmente é bom aqui. Então, assim, o conteúdo sempre foi rei, mas eu acho que tá mais difícil de encontrar esse rei hoje em dia. Tá muito mais difícil. Quem conseguir fazer com que a curadoria seja bem feita, eu acho que consegue fazer com que esse seja o caminho. Eu brinco que o conteúdo é o rei, só que quem manda é a rainha, que é que nem dentro de casa, quem manda sempre é a rainha. Então você tem que ter alguém na distribuição, a rainha é a distribuição. Brinco, assim, a brincadeira conteúdo é o rei, mas a distribuição é a rainha. Conforme a rainha está mandando, você vai conseguir administrar direito o negócio. Estão fazendo uma alusão à distribuição. Porque durante o momento, já um complemento ao que você tinha me perguntado, foi uma crescente dentro de um ponto de distribuição. Você tinha a operadora de Pay TV. Hoje, com a internet, ou se a gente quer chamar de streaming, ou se é streaming, o modelo que a gente quiser fazer, ele horizontalizou. Então ele deu acessibilidade. Então tem um ponto curioso nisso, quando eu brinco da distribuição, a rainha, o que for. A tecnologia na época do Pay TV, a restrição, ou seja, o finito para o cliente era quem entregava. Então você chegava com um determinado tamanho de frequência que você fosse entregar canais, você tinha 50, aí depois você aumentou para 100. Então você não colocava mais canais por uma questão de abertura, era o cliente não escolhia se ele ia ter, eu quero ter 200 canais e a tecnologia te entregava 100. O finito estava na mão de quem investia na tecnologia. Hoje, o finito para o teu conteúdo está na mão do cliente. Então, se ele não tiver interesse de ver, mesmo que seja em outro lugar que não seja o streaming, mas que esteja na internet de alguma forma, esse é o poder dele, esse é o finito. Então, você pode ter 1.600 plataformas, mas se aquilo que você está trabalhando para entregar para ele, na minha opinião, não tiver casado com as necessidades dele, que tanto a gente fala no nicho, você perdeu o teu negócio. Porque antigamente o teu negócio era pautado em investimento de tecnologia apenas. Agora não. É investimento de produção, é conhecer teu cliente, é o tal dos dados que todo mundo fala, para você poder ter mais qualificação com o que você produz e com o que você entrega, né? Então, essa para mim é a diferença dessa história grande aí, do retorno do empacotamento, do modelo que entrega para o cliente. A grande diferença é que naquela época você não perguntava para o seu cliente. Você entregava, e o finito ele já sabia que era por causa de uma ferramenta que não funcionava mais do que aquela quantidade de canais. Hoje não. Hoje o cara dá um Google ou dá uma inteligência artificial que a gente estava falando minutos atrás, ele vai achar o que ele quer. E pegando o gancho aí de que hoje a gente tem dados e a gente vai ter cada vez mais dados, você mencionando o Mercado Livre, a gente tem visto o movimento, não no Brasil ainda, não tá forte, mas cada vez mais o retail chegando muito próximo, né, de streaming e CTV. Você acha que isso aqui no Brasil a gente vai continuar essa tendência? Você acha que daqui a pouco a gente vai ver uma plataforma, a Magazine Luiza, de streaming, uma plataforma de lojas americanas? Porque
o que eu falo sempre, esse pessoal de retail, ele sabe o que a gente come, ele sabe o que a gente compra o tempo inteiro, né? Sabe onde é que a gente vai. O Uber sabe minha vida inteira, onde é que eu vou ali. Então, assim, tipo, eles sabem exatamente quais são os nossos gostos, o que a gente está fazendo no momento. É muito mais fácil, eles que já têm os dados de cada pessoa, né? Eles já trabalharem ali, né, o seu conteúdo, né, poder te sugerir o que você pode assistir e mais, vão poder sugerir também a publicidade. Então, cada vez mais você chega muito próximo do retail. Você faz essa triangulação de retail, publicidade e o streaming. Para mim, eu acho que isso aí é uma tríade que é batadora. Você concorda ou você acha que não tanto? Eu concordo. Já está acontecendo, né? Quando a gente acabou de falar da própria Claro, hoje quem não é fintech está virando fintech, e quem tem a maquininha vai passar a ter... Ou seja, já tá, essa tríade acho que já está em outra fase, né? Já está evoluindo cada vez mais. O ponto que para mim está curioso ainda, e aí eu adoraria quem me respondesse, até se vocês puderem responder, vocês iam me ajudar, eu inverto o que está acontecendo aqui agora, eu faço uma inversão, onde está o dinheiro, que é a famosa pergunta de todo mundo, né? Então você fala, pô, o Magazine Luiza pode entrar, hoje mesmo eu estava lendo que eles fizeram 100% das vendas deles estão no WhatsApp, estava lendo uma nota antes de vir para cá. Então, assim, tá todo mundo antenado e utilizando tecnologia. No Céu tá aí, fazendo um trabalho que eu acho até curioso, a campanha deles. Eles são uma MVNO e a campanha deles é dizendo que eles são melhores que uma telco. Então, esse movimento de ir para o varejão ou tá dentro do varejo, tem um ponto, né, que a gente comentou, onde está o dinheiro e qual a evolução dela, né, que eu acabei de falar. Então, eu acredito sim. Só acho que com o tempo, alguns grupos vão começar a sair do mercado. É uma tendência natural. Do mesmo jeito que você tem um monte de ideias, algumas delas você nunca vai conseguir implementar no retail ou qualquer coisa que tenha a ver com a entrega direta ao consumidor. Os bundles, os pacotes, os hubs, ou qualquer nome, como é que for, eles vão começar, ou alguns vão se unir, já estão se unindo, tem que buscar essa sinergia cada vez mais, ou alguns vão ter que se retirar do mercado, porque já tá na onda, né? Acho que já está passando até o momento de você começar a se unir, né? A gente via muito... Você vai criar um conteúdo para ter o retorno de investimento, né? Ou você vai criar um produto para ter retorno de investimento. Eu tenho dito que hoje você está muito mais preocupado com o retorno da atenção do que o retorno do investimento. Quantas pessoas vão ver aquilo? Para quantas pessoas aquilo vai chegar, né? Então, assim, você acha que hoje, com esse tanto de dados que a gente tem, quando o pessoal vai produzir, antigamente, como você falou, eles produziam e entregavam para ver o que acontecia. Hoje, com os dados, parece que é ao contrário, né? Com todos esses dados, você produz de acordo com o que você já sabe que a pessoa vai ver. Então, na minha opinião, eu acho que o dinheiro está na atenção. Você fala, onde está o dinheiro? Para mim, o dinheiro está na atenção hoje. O que você vai produzir para que essa produção chegue nas mãos do maior nível possível de pessoas que estejam interessadas naquilo que você quer vender, né? Concordo com você plenamente e só incluiria a questão da atenção a todo momento, porque os dados é importante, você saber o que a pessoa é, como ela quer, onde você encontra ela, tudo que vai estar na sua mão é onde está o dinheiro. Mas se você não der a atenção do jeitinho que as pessoas estão hoje, por essa explosão que todos têm hoje, todo mundo está acelerado, todo mundo está atrás de alguma coisa, ou angústia, ou cidade grande, segurança, a atenção está valendo tão quanto o dinheiro. Porque por mais que as pessoas não estão gentis, a busca pela gentileza no atendimento está sendo cada vez mais forte. Eu presto atenção a isso quando eu estou dentro de um avião, quando eu estou num restaurante, a forma como as pessoas abordam as outras. Você vê que não adianta só você saber o que ela quer. Se você não der sequência e não deixar ela sentindo à vontade, ela ignora a sua marca ou o seu produto. Não sei se faz sentido para você. Não faz, porque eu estava conversando com a Yasu esses dias. A gente estava num evento, e era um evento do pessoal mais jovem, mas assim, não quero trazer aqui com relação à idade. Mas a maioria das pessoas que estavam ali, você percebia que elas eram totalmente transacionais. Você não tinha mais a conversa, você não tinha... Era aquilo. A pessoa foi feita para aquilo, você vai lá, conversa sobre aquilo, a pessoa não sabe
falar sobre outra coisa, a pessoa não sabe olhar para o lado para entender o que está acontecendo com cada um. E parece que quando você tem a gentileza como o core do negócio, você está atento ao que está acontecendo à sua volta. E hoje em dia, eu não sei se é por essa questão de Covid, não sei se é por essa questão de trabalho remoto, mas a pessoa está muito mais preocupada em responder e entregar do que cuidar e servir. Então eu acredito muito, eu estava conversando com meu filho esses dias. Ele pediu um negócio, a pessoa veio conversar com ele, fez assim, já voltou pro celular e falou, peraí. Aprende duas coisas. Aprende a olhar e aprende a sorrir, por favor. Vai mudar a tua vida. E a ansiedade que gera, né? Vai cada vez todo mundo ficando mais ansioso, mais tenso com aquilo que não está sendo dito ou aquilo que ele quer ouvir. Então, isso para mim é onde as marcas, e principalmente quem trabalha com conteúdo, olha a quantidade de conteúdo que a gente tem hoje. Todo tipo de idioma, tudo quanto é situação para você assistir. Como é que você prende esse cara à sua marca? Como é que você prende essa pessoa à sua marca? Como é que você valoriza o que você faz para essa pessoa? É isso que para mim é a maior curiosidade, além dos dados, que dados é importante, mas a emoção é o que prevalece. Se você não vai perguntar, eu vou ter que perguntar. Então, como é que ele se meteu nessa história de armamento bélico igual você? Porque eu já tô querendo saber, que eu tô curiosa. Eu não sabia disso, eu já tô curiosa. Eu tô aqui esperando você dar deixa. Você não pergunta nunca. Você vai perguntar? Não, porque eu trabalhei na Vibras, que ficava ao lado da Engesa. Inclusive tem uma história curiosa, né? Que dizem que em algum momento houve uma negociação da Vibras com a Engesa. Porque a Engesa fazia os caminhões, né? E a Vibras faziam os foguetes. E aí dizem que houve uma negociação, não sei se é verdade ou se era conversa de corredor da Vibras, que houve uma conversação e tanto o presidente da Vibras e o presidente da Engesa não conseguiram chegar num acordo porque um queria fazer um caminhãozão para soltar um foguetinho e outro queria um caminhãozinho para soltar um foguetão. E aí ficou nisso e eu não sei se essa história é verdade ou não, mas eu presenciava isso todo dia. Então como que você chegou lá? Eu cheguei porque fez parte de tecnologia. Mas ninguém tem foto de quando ele chegou. Ele disse que chegou, ele estava ali no podcast, dirigia um tanque do exército israelense, mas não tem foto. Então, antes de você começar a pergunta, Zene, você tem alguma foto dessa época, você trabalhando? Você fez essas coisas também, dirigir tanque? Eu dirigi tanque. Tem foto? Tenho foto, mas eu não gostaria de mostrar, não. Mentira! Aqui embaixo. Para, Zene! Por favor, traz a foto pra gente colocar aqui no podcast, por favor. Tá vendo? Tô falando numa época entre os meus 17 e 26 anos de idade. Eu primeiro me formei em técnico, depois eu fui fazer engenharia, fazer tecnologia. Não acabei fazendo administração e saindo totalmente dessa linha de projetos. Mas eu tive a sorte de o meu primeiro estágio, quando eu tinha meus 16 anos para 17, foi na Engesa, na parte que era a Engepec. Você ficava em São José. Isso. Que a Vibras e a Engesa, a parte de produção da Engesa era em São José. Aqui em São Paulo, perto da Avon, lá nas Nações Unidas, era onde a parte de pesquisas da Engesa, que depois foi para Tamboré. E ali eu tive a possibilidade, primeiro foi porque eu estava fazendo escola técnica em eletrônica, e eu acabei procurando estágio, tive a sorte de cair no estágio naquela época, iam nas escolas, ainda né? E eu acabei fazendo a entrevista, dancei em mais uma. E a hora que eu entrei, é uma das cenas muito gostosas de lembrar na minha vida. Era um corredor enorme, e você passava por esse corredor e ia vendo a parte, era uma espécie de hangar, onde tinha todos vou chamar de bichos, né? Mas os projetos que estavam sendo desenvolvidos. Aí tinha um ônibus, que era onde estava sendo feito a parte de motor elétrico, tinha o Osório, que veio a ser um dos melhores tanques do mundo, mas infelizmente a empresa faliu antes da distribuição dele. Tinha o Urutu, o Cascavel, os caminhões, e eu fui passando por aquilo e olhei dentro de uma janela de vidro, tinha um cara brincando com visão noturna. Assim, eu passei em cima de um mezanino, olhando para baixo, vendo todos esses carros. Aí eu falei, eu vou ter que entrar nesse negócio. Eu tenho que trabalhar aqui. Que é que nem, para um moleque, era olhar para o futuro, eu que sempre fui um pouco próximo à tecnologia, sabe?
Cara, isso é deslumbrante, não era? Era coisa que se eu via falar ou passava em filmes, né? Era meio que os Jetsons ali, né? Sentiu o G.I. Joe, né? Exatamente. E aí eu falei, pô, fiz a entrevista e acabei sendo a terceira pessoa contratada como primeiro estagiário técnico, né? Porque montou na Engesa, que ela já existia antigamente, ela só tinha o departamento mecânico na parte de projetos. E aí montou-se o primeiro departamento de eletrônica, ao qual era para trabalhar com os chicotes do Osório, fazer toda a parte de desenvolvimento de visão noturna, das torres, radar. A gente chegou a desenvolver um radar de mão. Foi o primeiro radar, eu devo ter até hoje o projeto, que eu fui nesse período, eu tive a sorte, quando terminou minha escola, a Engesa me efetivou e me sugeriu que eu fosse trabalhar no CAD/CAM, que estava começando naquela época. Então eu fui uma das primeiras pessoas a trabalhar com CAD/CAM em eletrônica, em desenvolver placa de circuito impresso, fazer os chicotes dos carros, tudo dentro da... Então eu caí primeiro que foi minha primeira escola, que foi escola técnica, e segundo que eu tive a sorte de uma entrevista e foram quase 8 anos maravilhosos da minha vida, que por causa do que aconteceu com a Engesa, eu quis sair fora desse mundo, eu fiquei frustrado, era uma empresa maravilhosa, cada período, é onde até hoje me ajuda, quando você trabalha com projetos, você sabe o momento, o time, tudo direitinho, o tempo que você tem que entregar, o quanto sai da sua mão, vai para a mão de outra pessoa, a minha etapa era de desenvolver todos os projetos no CAD, eu tinha um time para estar na mão do engenheiro para começar a fazer o primeiro protótipo. Então, eu tenho saudade, foi uma época gostosa, e quando a Engesa faliu, que mandou a gente para casa de licença remunerada, ali para mim eu falei, eu não quero mais trabalhar com esse negócio. Foi uma decisão interessante, porque o pessoal da Embraer, na época, que sabia que eu mexia com a CAD/CAM, chegou a me ligar, se eu queria ir lá participar de minha entrevista, que estavam ampliando a área de CAD/CAM, que a gente tinha muita interface, né, que eram os primeiros que tinham nessa coisa. Aí eu falei, o telefone, eu falei, não quero mais, não vou trabalhar mais isso, né? Até hoje eu não sei por que eu tomei essa decisão, o que aconteceu, e foi dela que nasceu ir para o Pará e depois voltar e fazer o que eu fiz na parte de distribuição de conteúdo. Eu acho que é apaixonante essa área, né? Eu lembro do meu pai trabalhou na Vibras também, só que ele trabalhou 35 anos lá. E, cara, ele não saía por nada. E isso vem, eu acho que eu devo estar ficando velho, porque a gente começa a pensar, não, porque antes, mas... Se você tá velho, imagina eu, velho. A gente tava conversando esses dias. Essa galera, essa briga toda por trabalho remoto e não sei o que lá. Eu acho trabalho remoto legal, é cômodo, é bastante bacana, né? Porque você tá em casa e tal. Mas pra molecada que tá começando, cara, eu acho que eles perdem tanto. Porque foi o que você falou. Você falou, assim, emocionado sobre o que você viu quando você chegou na Engesa, os 8 primeiros anos ali, que você tem aquele contato com um cara que manja pra caramba, você tem um contato com o teu chefe que é bravo, não sei o quê. E esse aprendizado, eu não sei como você consegue passar remotamente. Como eu falei, né? Comparar não dá, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente for partir de tudo que é uma infância, eu montava carrinho de rolemã, a gente brincava, empinava pipa, a gente tinha toda a segurança para andar na rua. Hoje eu não tenho medo de andar um quarteirão, então imagina para deixar uma criança. Então tem uma série de fatores que tira essa proximidade e a própria tecnologia, que naquela época ela era uma união entre as pessoas e está desenvolvendo um projeto juntos. Hoje ela está dentro de um computador, alguém está sentado no computador falando com outra pessoa do outro lado do mundo para desenvolver. Então, para desenvolver aquele projeto, nós não precisamos estar numa sala. Então, tudo isso é reflexo de coisas que a gente viu acontecer há 40 anos atrás. Estou falando de 40 anos, de 38 anos atrás. Então, é o reflexo. Mas falar sobre a emoção entre o que eu faço hoje, falando com alguém de outro país pela internet, fazendo suas reuniões remotas, que acelera o processo de entrega, e olhar para o que a gente
viveu nessas salas que você chegava, se juntavam 8 pessoas e você tinha que combinar, olha, o projeto começa aqui, a etapa da Yasui agora, quando você entrar, eu preciso 10 dias, nós temos 6 meses para entregar o projeto. Aí você contar e pula para a parte do minário, a Yasui tem que entregar até o momento do minário. Isso não tem preço, não tem nem como compartilhar é uma saudade imensa de um trabalho, e quando se concretizava era uma alegria que não aqui hoje não é alegre, não tem felicidade, mas era algo, sabe, você tem que varar a noite, às vezes você ficava a semana toda, eu não voltava para casa, eu cheguei a dormir na empresa para fazer um projeto, você vê o trólebus, a gente fez um motor elétrico, tudo um trólebus, e a gente ia para o centro da cidade, com aquele trólebus, ficar andando de madrugada e testando, ver se funcionava esse ônibus elétrico, não tem preço, não tem como comparar ou dizer, não tem comparação, é uma emoção diferente. Hoje você também fica feliz quando você conclui um projeto, que você faz à distância, mas eu não consigo te responder a diferença da emoção, mas que é valiosa, é impressionante. Não sei se eu consegui passar que é emocionante, né? O quanto é emocionante. É tão emocionante quanto lançar um Band News celular. Band Esporte celular. Band Esporte celular. Assim, foi bom que o Minari me trouxe aqui de lembrar essa época, porque isso, quando a gente lança um Band Esporte celular que une as pessoas de empresas diferentes, esse é um ponto diferente. Naquela época a gente falava de todo mundo na mesma sala, todo mundo na mesma empresa, todo mundo com o seu plano de carreira lá e tudo certo, e nas suas lutas internas. Hoje você vê empresas fazendo aquilo lá. Então, e isso é gratificante de fazer a diferença, que pode ser bacana para o jovem de hoje. A gente tem um produto, o outro tem a tecnologia e você consegue a 4 mãos ou a 3 times de 3 grupos diferentes, de 3 empresas diferentes, concluir o produto. Então esse é um projeto também que se compara a uma situação como compara não, porque de novo, que se traz, não é comparar, que traz a felicidade desse momento de novo, que é você estar na frente de pessoas que estão dispostas a transformar algo. Então teve o pessoal da Ucast, que teve um fator muito importante nisso, o da Surf, que sem dúvida nenhuma partiu deles a ideia, e o do nosso time lá na Band e na Nilcon, de falar, cara, nós vamos tentar fazer esse negócio funcionar. E está funcionando, tem 15 dias, obviamente a gente tem muito desejo de que tenha um crescimento exponencial, mas é uma emoção similar. Explica pra gente, Zene, um pouquinho, com detalhes, assim, pessoal que está assistindo, como é que vai funcionar em termos de produto. Hoje a gente é um pré-pago, né, como outros que tem no mercado, é uma MVNO, que a gente fechou com a Surf, com a marca Band Esporte Celular, ao qual a gente conseguiu, por um preço que eu acredito ser razoável, uma banda também importante, acima de 20 GB, começa o primeiro pacote, onde na evolução desses 4 pacotes diferentes de entrega de celular, você tem em todos eles streaming, obviamente cada um com quantidade maior de conteúdo, tem telemedicina, também tem a assistência à residência. A gente criou um pequeno hub nosso, muito seguindo a linha do que o Minari perguntou, da tendência da unificação das coisas e você também no varejo, para a gente chegar num espaço que foi muito curioso quando nós começamos a discutir isso há quase 10 meses atrás, porque foi no final do ano passado, para janeiro desse ano, que a gente determinou que ia fazer. Então, toda essa evolução de entender, identificar qual produto, como a gente seguiria das marcas que a gente daria para acoplar para o serviço, como a gente daria um plano de fidelização para as pessoas, foi tudo isso pensado nesse período, e o que é importante para concluir o produto é o quanto eu vou estar próximo do cliente através do meu conteúdo. Então, a ideia é que desculpa, gente, se o nosso assinante quiser ver um filme, ou ele assistir, ou ouvir um jogo, ou ter a similaridade do celular ser um rádio, é mais ou menos isso que a gente pensa. E quando a gente olha para a Nilcon como o Nilcon Play da plataforma, a ideia de ser Nilcon é a unificação de empresas e as empresas juntas. Então, Nilcon é
new empresa, Sim. new company, o que for. Então a ideia é que ali dentro desse hub de empresas, a gente tem um produto de empresas chegando na mão da acessibilidade do cliente. Então é isso que envolve ter um celular, um chip na mão do cliente, um aparelho não, um chip, com conteúdo, com uma interação com o cliente e com algumas assistências que são o primário do que a gente não consegue identificar isoladamente para o cliente. Foi isso. A minha primeira startup, né, a primeira experiência nessa área de empreendedorismo, chamava Kaique, e era uma empresa de mídia out of home. Telas Você nos nem contou lugares. isso no seu podcast, Ricardo? Você tem isso mesmo? Foi a primeira que eu tive. Pô, isso aí tá a seu favor aqui. Não contou isso no podcast dele. Eu tô de olho essas histórias. Eu andava num shopping, São José dos Campos, né, tem um shopping chamado Center Valley Shopping. E aí, cara, tinha uma escada, ela descia, ela era bem alta, ela descia. Quando você estava descendo, tinha uma parede na sua frente, assim, gigantesca. Eu falei, cara, por que ninguém mete uma tela nessa parede? Não é possível. Todo mundo tá na escada, tá vendo essa parede. E ninguém colocava propaganda ali. Aí eu tive a ideia, falei, nossa, brilhante ideia. Vou falar com a administração do shopping, falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu venho pra cá com a tecnologia, coloco as telas aí, e a gente reparte. O que vai... tá bom, perfeito. Então vamos repartir aqui, metade pra mim, metade pra você. Não. 70% pra mim, 30% pra você, o shopping falou. Eu falei assim, cara, não, eu tô colocando tudo, eu tô pagando a tela. Ela falou assim, olha, pagar a tela, pagar equipamento, trazer tecnologia, tudo isso eu posso fazer. Agora, olho, você não consegue trazer. Então, assim, o que vale é o que as pessoas estão enxergando. Sim. Você trazer as pessoas para dentro daquele ambiente. Você acha que dentro dessa realidade, a Nilco ou qualquer empreendimento, né, de empresas na área de mídia, eles vão virar os novos shoppings, onde eles são os caras que são os donos dos olhos ali? Boa pergunta. Pode ser um mix, né? Porque quando você está falando de algo fixo, né, como é o shopping, que é interessante, né? Eu sempre discuto, até num produto que eu estou analisando, que a gente está investindo agora com um grupo de amigos, o que é o intangível, né? Que o shopping chamou de 70% para você é o intangível. Quanto que vale? Ele determinou que 70% do share era para ele, do dinheiro, do revenue share que viesse. Porque ele transformou aquele intangível que ninguém está olhando, né, que ninguém está analisando, nisso. Esse, para mim, é o ponto que eu quero identificar, o que nós estamos trabalhando em cima do Band Sport Celular e do Nilcon Play, onde o Nilcon Play, só para ficar claro, o Nilcon Play é uma plataforma de streaming, onde hoje a gente tem uma série de empresas que entregam vídeos e alguns outros serviços, como esse caso da telemedicina, que está acoplado a uma plataforma de streaming de conteúdo. Tá? Então, aqui eu quero trazer para as pessoas aquilo que... Quanto vale isso para todo mundo? Tem gente que fala, telemedicina, ou então aquela tal promoção que fala, por R$2 é mais barato que uma pizza. Eu acho que não é isso, porque isso você está definindo um valor para a pessoa, está definindo que para ela a pizza. Eu quero saber o contrário. Como que ela olha para algo que ela vai identificar o quanto vale. Ela vai falar, 70% do meu tempo eu quero dispor, porque vale a pena isso aqui. Então, sim, os marketplaces, o que for, vão ter que dar essa atenção, mas como você encontra, só que inverte. Do jeito que o shopping fez o intangível para você, para mim quem tem que notar e valorar o seu intangível aqui, que você tem que chegar a ele, é o assinante e como você faz para chegar nele. Eu acho que é onde você gasta mais dinheiro e mais energia. Como que eu faço as pessoas me notarem? No shopping, tá descendo a escada rolante. Na internet, como é que você identifica ou como você vai cada vez mais filtrar e ter o funil, não é só o funil de vendas, agora eu vou chamar, não sei se existe isso, mas o funil de atenção. Como é que eu busco aquela pessoa que vai olhar para mim e falar assim, o valor disso aqui para mim não é nada. Ou então o valor disso aqui é tudo para mim. É mais ou menos isso. É desafiador, né? Assim, é desafiador porque você sai do fixo para um virtual que você não tem domínio. Você tem o domínio dos dados, mas é difícil você ter o domínio sobre a atenção da pessoa, né?
E Zene, você gosta de empreender, né? Você gosta de criar um novo produto e empreender. E é legal, porque assim, tipo, eu acho que depois você pode até contar um pouquinho se você puder contar um pouquinho dos seus projetos atuais ou antigos, porque você já fez bastante coisa, até mesmo fora do vídeo, né? Até com turismo você já trabalhou. Então, você acha que você leva, né, a sua experiência, a expertise do que você trabalha, do que você vive, experiencia no empreendedorismo para dentro dos seus projetos da Band Nilco? Como, por exemplo, esse projeto do MVNO, um projeto super diferente, um projeto inédito, ou a própria forma como você está trabalhando com o Nilco Play. Empreender, eu adoraria ser muito mais, né? Um empreendedor eu gostaria de ser muito mais, ou ter muito mais coragem, porque acho que o empreendedor aí, nós estamos na frente de a coragem é uma coisa que é mais latente para ser um empreendedor, né? Porque você tem uma série de medos que você vai cumprindo da família, do que vai ter de dinheiro, então esse é um ponto interessante como empreendedor. Voltando a falar um pouco da origem, eu nunca imaginei agora, com quase 60 anos de idade, eu fico vendo a importância que foram aqueles quase 9 anos de Ingesa, 8 anos e pouco, de Ingesa na minha vida, aonde eu trabalhei, porque eu trabalhei na área de projetos, então tudo, eu não tinha, acabava um projeto, às vezes demorava um ano, 6 meses, 2 anos, algum projeto, e você tinha 2 ou 3 ao mesmo tempo, então você não trabalhava, principalmente eu que trabalhava em desenvolvendo circuito impresso, os projetos dentro do CAD, às vezes eu estava trabalhando em 4 projetos. Então você estava diversificando. Então isso te depende muito de uma disciplina. Se você não é disciplinado para nada, é o que eu acredito, você não vai conseguir concentrar suas energias. Então eu vejo que um pouco do que está acontecendo hoje é essa questão, para ser empreendedor você tem que ser disciplinado e você ter o viés empreendedor, ou você olhar com o desejo de conquistar as coisas. No meu caso, eu não consigo trabalhar numa única situação ou sendo extremamente generalista, né? Desculpa, especialista, e sim generalista. Então isso tem um pouco do que eu posso te responder. Mas para dentro da Nilco, para dentro do que eu estou fazendo, a experiência que eu trago é esse momento da Ingesa. Ele não tira de mim. Acho que eu me perdi. Nada, eu quero, no final das contas, acho que tudo é projeto. Eu falo isso pra todo mundo. E acho que uma das coisas mais legais que eu fiz na vida foi um curso de gerenciamento de projetos, quando eu trabalhava em TI. E, assim, tipo, eu já falei isso num outro podcast, mas eu detestava programar. Mas eu trabalhava em TI, eu sempre falo, meus chefes já sabem tudo, que eu enganava todo mundo, eu não programava nada. E aí, o que acontece? Mas aí, um dia, meu abençoado chefe chegou pra mim e falou assim: eu sei que você não gosta de programar, né? Eu não gosto muito. Vou te colocar um negócio super legal. Não era bem gerenciamento de projetos, mas é um gerenciamento de projetos voltado para... É tipo um black belt dos bancos, né? Trabalhava no Citibank nessa época e a gente tinha que alcançar um nível de maturidade X para desenvolvimento de software dentro para banco, né? Dentro do Citibank. E aí eu comecei a trabalhar com isso e assim, tipo, eu aplico gerenciamento de projetos para absolutamente tudo. Tudo. Assim, tipo, tudo eu trabalho com cronograma, com interdependências, com cumprimento de prazo. Tá certo. Com cumprimento de prazos. Ficava tudo pronto na hora. Isso foi uma como é que chama? Uma crítica. Eu não tô nem falando nada aqui, eu tô quieto. Eu até me perdi aqui. Mas eu acho que, de verdade, eu acho que no final das contas, você trabalhar com um projeto te dá um ensinamento tão grande, né, que você usa pro resto da vida. Quando a sua cabeça começa a trabalhar, olha, isso aqui tem que ser depois disso, você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, você usa isso. Se você vai empreender só jogando as informações, esquece, você não vai ter um negócio pronto. Você precisa estar ali, você tem que ter um planejamento, a execução tem que ser bem feita, você tem que analisar, tá funcionando, não tá, então vamos refazer, né? Você tem que saber o que depende do outro, você tem que ter vários, não só isso, né? Obviamente, você também tem que ter vários atributos, né? Resiliência, né? Obviamente tem a questão da competência, sempre. Um empreendedor que não é resiliente, tá perdido. Tá perdido. Né? Mas quando eu falo que eu me perdi aqui, até, assim, conversando com vocês trazem essa provocação da história.
Aí você traz emoção. Então você começa a lembrar de coisas, você vai chega a você respondendo para vocês a entender o porquê você está fazendo determinada coisa agora. Faz uma terapia. Virou uma terapia, é verdade. Porque eu falei, quando você me pergunta assim, é verdade, por que eu estou me metendo em fazer um negócio como esse, né? Mas acho que não é só questão de estar um empreendedor na veia, é você ter o prazer de fazer algo que você gosta e ele chegar na ponta e acontecer do jeito que você deseja, porque também tem coisas que se frustram, né? Você não fica só, não dá para contar uma história só de felicidade, você é feliz, mas que tudo que você fez deu certo, não tem vários tropeços aí, mesmo quando conta essa parte da Engesa, algumas pessoas vão saber o que é, mas tem pessoas que não. Quantos tiristones a gente queimou que custava uma fortuna na época para tentar deixar um motor elétrico funcionando através do disparo de energia que foi. Então, assim, você tinha uma série de fatores, você fala, você chega em casa desesperado, perdi o emprego, aquilo lá custava 25 salários, ser um aparelhozinho desse tamanho. Então, assim, essas coisas são o bacana desse momento, é você saber ver as derrotas, usar elas no seu favor, ter a parte de processos, como você disse, e tentar, eu sempre gosto da parte de que como uma empresa consegue consolidar a outra, ao invés de elas ficarem batendo. Né? Assim, se uma consegue interagir com a outra e trazer sinergia para que o negócio dê certo, ou de quem você está comprando, ou de quem você está vendendo, ou como você está mantendo seu negócio na rentabilidade, né? Na recorrência. Esse que é importante fazer no empreendedor. Com certeza. E Zene... Horrível. Imagina. Ô Zene, infelizmente a gente está acabando aqui o nosso horário, mas antes de terminar, eu queria saber algumas coisas de você. Número 1. Hoje, já que já está sendo aqui o psicólogo aqui, assim, a gente está fazendo... Depois eu vou mandar a conta para você. Vou mandar a conta para você depois, tá? Ó, R$500. Nem sei o quanto tá bom o que eu tô falando, porque já me perdi em tantos assuntos aqui. Imagina. Zene, assim, tipo, se você tivesse hoje, né, teve alguma lição que você aprendeu do passado que você vê que você usa até hoje? Uma coisa que, tipo, você errou e que você... aprendeu, não posso fazer daquele jeito, e agora a partir daquele momento você passou a fazer diferente. Tem uma coisa que eu olho muito, a questão do tempo, né? A gente ignora muito, parece simples isso que eu vou falar, mas todo mundo fala, o tempo. Cara, quanto mais você vai ficando, você vai vendo quanto o teu tempo vai reduzindo. E às vezes a gente confunde, quando a gente é mais jovem, essa coisa do tempo de ser áspero, de ser duro. Não é que é duro de brigar, mas de querer, né? O ímpeto de querer acertar, você acaba se emocionando ou agindo de uma forma mais dura. E o que eu vejo hoje é que, assim, quando a gente está dentro de um projeto ou dentro de qualquer situação na vida, vai chegar num momento, ou o tempo dele vai ser exatamente aquilo, não vai ser diferente. Então eu olho assim, muitas coisas que eu passei nos 20 anos de Disney ESPN, ou nos 8 de Engesa, algumas situações eu poderia ter evitado emocionalmente para mim. Eu não precisava trazer para casa aquelas dores, eu não precisava ficar remoendo, ou ficar frustrado, ou ficar incomodado com aquilo do jeito que estava andando dentro de um time, ou dentro do que você está fazendo. Porque muitas das vezes a gente confunde. A gente, hoje o que eu mais prezo é olhar e falar assim, cara, não é comigo. Porque eu quero fazer exatamente isso. Uma briga, um desencontro de informação, ou alguém tendo atrito, aquilo não é para você sair da empresa e ficar remoendo. Vai ter sua vida pessoal, vai ter suas coisas calmamente, porque o final vai ser sempre o mesmo. Você fazendo aguerridamente, o que foi, quando termina o teu ciclo, ou como a gente começou a conversa aqui, falando de ciclo, quando termina o teu ciclo, a única coisa que você vai olhar é como você chegou nele. Mais cansado, se você subiu mais montanhas, se você andou em linha reta, se você estava de automóvel, ou se você se desgastou, para quê? Né? Às vezes você chega mais inteiro se você evitar uma série de envolvimentos emocionais ou trazer aquilo muito para você quando é de um grupo ou é da empresa. Não sei se eu consegui responder. Não, a gente aqui no Abbotscast, a gente gosta muito de conhecer a pessoa.
Porque a gente sempre conhece o profissional. Então, nessa 1 hora que a gente teve aqui de conversa, pude conhecer de você muita coisa que eu não sabia e pude aprender muito com você. Então, assim, eu queria agradecer muito pela tua presença aqui. Foi, assim, um aprendizado durante essa hora e já te admirava, passei a te admirar muito mais. Então, muito obrigado. Ele tem foto. Por favor, traz as fotos, Zene, de quando você dirigiu o tanque pra gente... Eu era magro, tinha cabelo. Pegar na sua cara. Traz as fotos pra gente poder colocar aqui, anexar no seu vídeo. Foi muito boa a conversa, obrigada. Realmente, assim, tipo, eu que já converso sempre com o Zene com mais frequência. A gente... Zene reclama comigo, reclamo com ele, a gente fala quando alguma coisa acontece boa e assim, tipo, sempre muita troca, mas a gente conversar aqui 1 hora seguida sobre a vida da pessoa realmente não tem preço. Muito obrigada, Zene. Eu que agradeço pelo momento, pelo tempo de vocês, por tudo que vocês fizeram aqui, pela terapia. Eu vim aqui achando que a gente ia falar mais de trabalho, a gente ficaram falando de vida. É muito gostoso você falar da vida, principalmente quando você pode contar um pouco de você. Não sei se eu consegui ser claro, que tem tanto assunto que você vai lembrando enquanto você vai falando, mas foi um prazer e que tenha muito sucesso cada vez mais do que a turma que vocês chamam aqui. Muito obrigada. Aliás, vocês fazem uma bela dupla. Obrigada, Zene. Obrigado. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. E a gente vai ter novidades no próximo podcast. A gente vai anunciar, né? A gente já vai anunciar no próximo? Já vamos anunciar no próximo. E envolve o Zene também. Até já. Tá ótimo. Que medo.